Pronto, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez na página da Casa de João, irmão Francisco. Vamos dar continuidade a esse nosso projeto. Enquanto esse projeto, enquanto continua o processo de quarentena, de isolamento, a gente pensa em estar sempre levando uma palavra de consolo, de fé, esperança e conhecimento para que as pessoas possam ter força para vencer essa dificuldade, né? Nós temos visto aí que antes de dar o boa noite, já dando boa noite, nós temos visto aí esse vírus, esse problema rondando, né, as nossas famílias. Temos vários amigos queridos que partiram, temos outros que estão passando pela dificuldade, temos parentes que a gente fica com o coração na mão, pedindo as nossas preces para que não chegue a eles, porque já tem certa idade, e se chegar, o aperreio vai ser grande para escapar, né? E a gente pensa que esse momento é difícil mentalmente para todas as pessoas, né? Principalmente para aquelas famílias que estão envolvidas diretamente com alguém que passa pela experiência de ter esse vírus, né? Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, Wilton. Estou feliz de estar aqui com vocês. E falando aí da pandemia, assim, a pandemia ela nos revelou muitas chagas, né, sociais. Ela nos revelou não só uma fragilidade do nosso organismo diante de um ser tão minúsculo, né, invisível aos nossos olhos, mas a fragilidade do sistema que a gente vive, da forma como a gente se organiza em sociedade, né? E eu espero que a gente aproveite essa oportunidade, sabe? Porque de tudo que nos acontece, a gente tem que aprender a tirar alguma coisa boa, né? Alguma coisa para que a gente cresça. E eu torço que isso aconteça com, com essa pandemia, né? A sua fala me lembrou Jesus dizendo assim: vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Temos que aprender com isso aí. Eu acho que tem um pouco a ver, né? Se a gente pensar que os flagelos destruidores, como é o caso dessa pandemia, eles surgem, né, na humanidade como uma oportunidade que Deus nos dá para a gente ver se a gente acelera o nosso progresso, mas eles são também uma pancada no nosso orgulho, né? E Verdade. aí, se a gente aprender um pouquinho e não errar, não cometer os mesmos erros, acho que a gente já vai estar dando um passo importante. E Estava enquanto a conversando, gente está no processo, vamos tentando ajudar uns aos outros, né? Principalmente os mais verdade. frágeis. Estava conversando com o Wagner Marques, né, do magnetismo. Ele vai até retornar agora para dar umas aulas práticas para nós aí na, na live. E eu estava dizendo para ele, a gente também dá passo de cura aqui, e dizer para ele: rapaz, as pessoas pensam que vão chegar na casa espírita e ocorreu um milagre, né? Não importa o que ela pensa ou o que ela faz, vai chegar na casa espírita, vai tomar um passe ali, vai ser curado milagrosamente e vai continuar fazendo as mesmas coisas que fazia. Não há ali a cura na reforma íntima, na mudança. Então, socialmente falando, já entrando aqui no seu tema, antes a gente vai fazer uma prece, né? Mas já entrando aqui, enquanto as pessoas se aproximem, eu gostaria muito de explorar ao máximo você. Faz quase um ano que eu tento lhe trazer para falar aqui para nós, né? Agora já conseguimos. A Pois gente, é, menino. socialmente falando, na condução, infelizmente, na condução que o nosso governo federal deu a esta pandemia, ocasionou muita dor e muito sofrimento,
a muitas famílias, né, e desencarnes. A gente sabe que os números são subnotificados, porque a Organização Mundial de Saúde, certa feita, ela disse que para dengue, falando da dengue, né? Para cada um caso notificado, 10 não são. Então, levando essa realidade para o Covid, a gente tem muita dó, muita pena, muita misericórdia, não de quem desencarnou, não de quem sofreu, mas de quem causou a dor e o sofrimento dessas pessoas. E fora aquelas pessoas que estão ficando doentes e falecendo em casa, né? Que não chegam aí para os hospitais. Eu penso que as decisões políticas, elas expuseram também outras coisas. Assim, para mim, por exemplo, na época que você tinha aí nas eleições uma grande parte da categoria dos profissionais de saúde, mais precisamente dos médicos, apoiando o então candidato. E aí você vê, né, algum tempinho depois, uma pandemia que mexe com a saúde, né, uma crise sanitária, e um total descuidado com a saúde, com os profissionais, é assim. Enfim, deixa eu só dizer uma coisa, eu estou vendo que estão chegando algumas pessoas, estou vendo que uma amiga minha entrou aqui, a Catarina, que é minha amiga hoje, mas foi minha orientadora no meu mestrado. Ela é uma amiga hoje. Que bom que ela está aí. Catarina, um beijinho para você. Fiquei feliz, ela não é espírita, está conhecendo, é curiosa com o espiritismo. E aí fiquei feliz dela estar por aqui. Joseíla também, olha aí. Bom é ter amigo. Não acho ter dinheiro, não, Wilton. Bom é ter amigos, os amigos vão aparecendo, tá entendendo? É Vão lhe dando verdade. essa força. Você sabe que nós estamos brigando aqui para mudar as datas das reuniões mediúnicas, ou aqui ou lá no GEAV, porque eu disse a Eduardo, eu quero participar. De qualquer jeito, de um jeito doido. Lá no GEPAS, né? Lá no GEPAS, aquele grupo lá, eu não perco. Gente, a não ser que não me queiram lá, porque eu vou atrapalhar só um pouquinho. Eu prometo que eu vou atrapalhar só um pouquinho. Olha, Eu tenho vontade de fazer um trabalho por lá também. Vivo falando pro Edu, vou ver como é que vai fazer isso mais lá na frente. Eu acho que é um espaço importante que se abriu em Fortaleza, que a gente precisa fazer com que ele fique cada vez mais vivo, né? E eu acho exatamente. que ele, o Clélio, e a galera que está lá já vem fazendo umas coisas interessantes. O Clélio é um baluarte, né? É um baluarte, né? O Nossa, Clélio, tenho né? medo de falar com ele quando ele abre o conhecimento dele assim. É Espera aí, verdade. né? Então, É, vamos, é, vamos dar boa noite a todos que já chegaram, né? E iniciar a nossa atividade. Nós já explicamos, a casa vai ser aberta para você, você assume, eu saio de cena, eu vou fazer a prece inicial, você faz a prece final, você escolhe se vai, vendo os comentários, vai inserindo aqueles comentários que são mais pertinentes, você vai inserindo na sua fala, e depois também no final a gente pode fazer uma passagem pelos comentários para brilhantar ainda mais, porque a gente sabe que tem muita gente que assiste essas palestras que tem total condição de estar aqui falando também, por uma situação ou outra, não está, né? Mas já brilhanta com os comentários pertinazes, né? Tá bom assim para você? Tá, Wilton, eu queria que você voltasse, assim, faltando alguns minutos, para vir aqui, para a gente finalizar com um novo diálogo, tá? Eu vou Pode. deixar aí o tempo nas tuas mãos, Não, aqui é tá o seguinte. certo? Aqui é o seguinte, enquanto tiver gente olhando, a gente está falando. Quando quando começar a sair, a gente percebe que está na hora, tá bom? Tá Não parecendo eu tem... dando aula. Quando meus alunos começam a querer ir embora, eu digo, eita, tá na hora de terminar a aula. Então, tá certo. Então, vamos à nossa prece. Querido mestre, divino irmão, mais uma noite estamos aqui implorando pela tua misericórdia, por todas as permissões que são necessárias
para que essa atividade vá muito além, mas muito além das palavras, vá dentro dos corações e das mentes, como ponto modificador, como ponto fortalecedor, que vá dar às pessoas a consciência da necessidade do esforço maior na transformação moral, na prática da caridade, no amparo àqueles que necessitam, lembrando sempre que os mais necessitados são sempre os que fazem a caridade. Dai, Senhor Jesus, a nós, todos, as tuas bênçãos, a tua misericórdia, o teu amor, e permite aos nossos mentores, nosso anjo da guarda, estarem conosco, principalmente junto da nossa irmã, que vai abrilhantar nossa noite com a sua fala. Muito obrigado, Jesus, por permitir que nós estejamos aqui agora ainda com saúde, com força, com fé e com determinação na seara do bem, tentando fazer aquilo que tu ordenou quando nos mandou espalhar a boa nova. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Assim seja. Minha irmã, a casa é sua. Fica à vontade, tá bom? Eu volto Obrigada, depois. Wilton. Bem, gente, boa noite. Estou super feliz de estar aqui na casa João, irmão Francisco. Aceitei o convite do Wilton, outras vezes a gente combinou e não deu certo, mas aí estou aqui virtualmente. Espero um dia estar presencialmente na casa de vocês, tá? Estou feliz de vocês que estão chegando aqui para assistir essa live. E hoje nós vamos conversar sobre o espiritismo e as questões sociais. Esse é o tema do nosso diálogo hoje. E eu queria, inclusive, combinar com vocês assim. Se alguém tiver algum comentário, alguma questão, posta aí, escreve, eu estou acompanhando, tá? E na medida do possível eu vou tentar dialogar com essas respostas. De todo modo, após a explanação que eu fizer, a gente também abre um espaço para quem quiser fazer seus comentários, ou também tirar qualquer dúvida que possa aparecer. Tá bom? Bem, como eu disse, o nosso tema hoje é Espiritismo e as questões sociais. E eu queria começar esse tema falando de Jesus Cristo. Há mais de 2000 anos, Jesus nos ensinou que o caminho para chegar a Deus é amando o próximo. Não houve nesse conselho do Cristo nenhum senão, nenhuma dúvida. Ele foi muito claro. Ele disse que os mandamentos principais seriam dois, que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E que esses dois mandamentos se uniriam em um só. Jesus não disse, ame o seu irmão de sangue, ou sua mãe, ou seu pai, ou sua esposa ou marido. Ame o seu vizinho, ame o seu patrão ou o seu servo. Cristo disse, ame o próximo. E ele nos explicou que esse próximo é toda a humanidade. Ele não disse e não deixou dúvidas neste conselho. Infelizmente, nós, teimosos como somos, não seguimos esse conselho. Há mais de 2000 anos, o Cristo nos disse que o caminho para chegar a Deus, o melhor caminho, era através do amor, através da lei de amor. Nós escolhemos, infelizmente, outros caminhos. Talvez por isso, aliás, certamente por isso, as dores que nós sentimos hoje. Eu comecei falando de Jesus, desse conselho que ele nos deu de amar o próximo. Inclusive, ele nos contou por diversas vezes quem seria esse nosso próximo. Ele nos contou através de parábolas, como a parábola do bom samaritano, em que ele mostrou que o nosso próximo é qualquer outro ser humano. Não só aqueles de nossa família, não apenas da nossa vizinhança, do nosso trabalho ou do nosso país, da nossa nação. O próximo é qualquer ser humano. E ele disse mais.
Jesus disse muito mais. Jesus disse que esse próximo não é só aquele que te faz bem, não é só aquele que te quer bem, não é só o teu amigo. Jesus disse que esse próximo é também aquele que você tem como inimigo. Ele foi tão forte nisso que ele nos aconselhou não só a perdoar, como também a amar os nossos inimigos. Ele nos ensinou que a melhor coisa que nós tínhamos a fazer era pagar o mal com o bem e perdoar quantas vezes fosse possível, quantas vezes fosse necessário. Então, o próximo para Jesus, quando ele diz, por exemplo, que a gente ame o inimigo, o Cristo trouxe ali para a humanidade uma nova concepção de vida em sociedade. Até então, as pessoas viviam no olho por olho, no dente por dente, né? Para os meus amigos, tudo. Para o inimigo, a morte. Né? A relação que os gregos, romanos, os judeus e os povos daquela época tinham com os seus inimigos era uma relação de raiva, violência e de extermínio. Jesus inaugura no pensamento humano uma mudança de atitude, quando ele falou para a gente amar os inimigos. Eu estou falando disso porque não há como nós tocarmos no ponto questões sociais sem lembrar antes dessa máxima de Jesus, que é amar o próximo. Passados alguns séculos, nós tivemos a graça de conhecer o Espiritismo. Allan Kardec, no século XIX, apresenta, organizada em livros, em edições de revistas, uma doutrina que se propõe a ser uma ciência espírita, ou seja, uma ciência que analisaria, que tentaria descobrir, que tentaria conhecer o mundo dos espíritos. Até então, o mundo dos espíritos sempre existiu, é claro, e ele sempre esteve presente na humanidade. Tanto que nós temos vários relatos durante toda a história da humanidade de situações que nos fazem ver a existência desse mundo espiritual. Muitos desses relatos, porém, estão carregados de misticismo, estão carregados de superstições que mais confundem do que esclarecem a vida do espírito. E aí, quando Kardec organiza a doutrina espírita, uma ciência filosófica com implicações morais, como o próprio dizia, ele nos traz as ferramentas que vão nos ajudar a partir do conhecimento do mundo dos espíritos, a gente começar a mudar moralmente. Kardec, claro, não fez sozinho a doutrina, pelo contrário, ele foi amparado e ajudado e teve como grandes protagonistas espíritos superiores que o ajudaram através do fenômeno da mediunidade, né? Foi através da comunicação entre os espíritos que Kardec conseguiu os ensinamentos que estão, inclusive, a maior parte, condensados em um livro chamado O Livro dos Espíritos. Bem, com esse livro e com os demais que seguem a obra deixada por Kardec, nós entendemos que nós somos almas, portanto, nós somos espíritos vivenciando um momento na matéria. Nós, para podermos evoluir, para podermos aprender a viver sob as leis de Deus, nós encarnamos, nós nascemos em um corpo de carne. E a cada nascimento e cada existência nesse corpo de carne, nós vamos vivendo experiências, algumas felizes, outras dolorosas, mas vamos vivendo um conjunto de experiências que vão nos ajudando a evoluir intelectualmente
e moralmente. Essas vidas sucessivas, essas existências na carne sucessivas, fazem parte da lei de Deus. Acreditando ou não, todos nós encarnamos e desencarnamos. Nós, e eu falo isso com convicção de que nós reencarnamos, a partir dos estudos que existem, desde a fala de Jesus, quando ele dizia naquela época que Elias teria voltado como João Batista. Tá lá no Evangelho de Lucas. Opa, tô vendo aqui, desculpa, gente, é porque eu vi que a minha prima entrou. Prima, beijo grande. Bem, o fato é, voltando aqui para o que a gente está conversando sobre a lei da reencarnação. Nós nascemos nesse corpo de carne para viver essas experiências que vão nos ajudar. Essas experiências são escolhidas por nós mesmos. Entre uma existência e outra, nós repensamos a nossa vida, repensamos o que fizemos ou deixamos de fazer, observamos as nossas falhas, observamos também o que fizemos de bom, pensamos, refletimos sobre nossa condição moral e intelectual e planejamos, com a ajuda dos nossos amigos espirituais mais elevados do que nós, as nossas existências futuras. A cada nova existência, nós vamos vivendo personalidades diferentes. Por isso, hoje eu estou mulher, amanhã eu posso estar homem, negro, negra, heterossexual, homossexual, rico, pobre, com a saúde debilitada, com alguma deficiência física ou psíquica, sem nenhuma deficiência. Então, a cada nova existência, nós vivemos experiências em uma personalidade apropriada para aquele momento nosso. É assim, entendendo a lei de reencarnação, associada também a uma lei que nós chamamos de causa e efeito, porque essas vivências em cada existência têm uma relação direta com o que nós aprendemos ou não aprendemos anteriormente, com o que fizemos de bom e o que não fizemos de bom. Nós, quando encarnamos, nós estamos aptos a viver provas ou expiações para reparar os nossos equívocos de outras existências, ou também para aprender coisas novas, que seriam as nossas provas. Então, compreendendo a existência da lei da encarnação, da reencarnação, e a lei de causa e efeito, é que a gente percebe a justiça de Deus. Veja, se a gente olhar nesse momento, rapidamente, para nós aqui, até mesmo se vocês observarem as fotos de quem está comentando aqui na live, nós vamos ver que somos diferentes. Somos pessoas diferentes. Alguns de nós são homens, mulheres de orientações diversas, orientações sexuais diversas, status sociais diferentes. Tem gente mais rica, mais pobre, né? Tem gente trabalhando, tem gente desempregada, tem gente sofrendo, tem gente alegre, tem gente doente. Nós temos aí uma série de pessoas, e aí se a gente estender da nossa live para o resto de Fortaleza, de Aquiraz, do Eusébio, do Ceará, do Brasil e do mundo, nós vamos ver como somos diferentes. Essas diferenças, elas estão ligadas diretamente aos nossos passados, das nossas outras existências. Por isso que algumas vezes as nossas vidas são um pouco mais difíceis. Em outros momentos, as nossas existências são um pouco mais leves. Tudo vai depender daquele momento, daquele instante, a sua condição evolutiva e o que você está preparado para viver. Vocês lembram de um ditado popular que diz assim: Deus não te dá uma cruz maior do que a que você pode carregar. Acho que vocês talvez já tenham ouvido falar desse ditado.
Esse ditado, ele não é espírita, mas a gente pegar esse ditado, a gente vai ver como ele se relaciona muito diretamente com essas leis que eu estou falando. As nossas cruzes que nós carregamos, elas estão do tamanho da nossa condição de viver, mesmo quando parecem maiores do que e parecem que a gente não vai conseguir carregá-las. Deus é justo. Ele nos deu esse livre-arbítrio e essa possibilidade de aprendizado fazendo nossas escolhas, acertando, errando e, em alguns momentos, corrigindo os erros. Eu estou falando isso da lei de reencarnação e da lei de causa e efeito para mostrar a justiça divina. Porque se a gente não tiver essa compreensão, como vamos explicar, por exemplo, uma pessoa nascer e com um dia de nascido morrer? Ou outra chegar aos 103 anos? Ou outra passar a vida inteira acamada por uma doença de nascença? Ou alguém nascer em berço esplêndido e ter uma vida leve, fácil? Algumas pessoas viverem pobres, outras viverem ricas. Essas diferenças entre nós, se não forem explicadas pela lei de reencarnação associada à lei de causa e efeito, nós acabaríamos transformando Deus em injusto. E ele não é. Deus é soberanamente bom e justo. Ele é perfeito e na infinitude de sua perfeição, ele é. Então, as nossas diferenças, as coisas que nós vivemos, elas são explicadas assim, pelas leis divinas. É importante a gente guardar essa reflexão para que a gente não guarde em nosso coração rancor, raiva, ódio, uma revolta que paralisa quando a gente se sente magoado, quando a gente se sente ofendida, quando a gente se sente injustiçada. A gente precisa guardar isso para que a gente possa, humildemente, acatar os desígnios de Deus em nossa vida. E aprender e encontrar formas para lidar com essas adversidades. Porque o fato de nós acatarmos os desígnios de Deus não nos coloca numa condição de comodismo. Não. Nós temos uma inteligência que nos foi dada quando nós fomos criados simples e ignorantes. Usar da nossa inteligência é um sinal de gratidão a quem nos criou. Então, pensar formas de sair dos problemas em que nós nos encontramos é uma maneira de ser grato a Deus. Claro que essas formas, essas tentativas de saídas não podem estar associadas a fazer uma maldade com alguém. Veja, gente, nós estamos todos vivendo esse momento louco dessa pandemia, da Covid-19, abrindo as chagas sociais do planeta inteiro, mostrando a fragilidade do nosso organismo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma série de cientistas, uma série de pessoas agindo, buscando alternativas para combater essa pandemia. Então, o que nos parece um mal terrível, absurdo, desse mal brotará o bem. Porque Deus colhe onde ele não plantou. Falar disso, gente, é importante também, para que a gente perceba o nosso lugar diante de uma criação imensa que Deus fez e que continua fazendo. Saber do nosso lugar é assumir a humildade, nossas potencialidades, os nossos limites, mas saber também que o fato de alguém viver a dor não nos coloca
numa situação de indiferença ou até de regozijo diante da dor do outro. Afinal, como Cristo nos disse, amar o próximo é o caminho para chegar a Deus. A lei que encerra toda a criação divina é a lei de justiça, amor e caridade. Isso nós aprendemos com o Espiritismo. Quando Kardec codificou, organizou a doutrina espírita, ele dividiu no Livro dos Espíritos as leis morais em 10. Foi um recurso didático utilizado para que a gente pudesse compreender os caminhos que nós precisamos travar para combater o nosso orgulho, para combater o nosso egoísmo e assim conseguirmos alcançar o patamar de um espírito que vive sob a lei de Deus e vive de forma feliz e acatando a lei divina. Porque hoje, todos nós ainda não acatamos as leis de Deus. Vivemos sob elas, sim. Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus. Mas quantas vezes nós resmungamos? Quantas vezes nós achamos injusto o que acontece conosco ou com outra pessoa? Quantas vezes nós brigamos com Deus? Quantas vezes nossa fé foi falha diante dos nossos problemas? Porque é sempre diante dos nossos problemas. Ninguém fica com raiva de Deus quando se sente alegre ou feliz. Ninguém lembra de Deus, ou pelo menos uma grande parte das pessoas não lembra de Deus quando alcança uma conquista. Às vezes até lembra, obrigada, meu Deus, mas é um obrigado tipo assim, valeu, né? Não se recorda de que Deus, além de nos ter criado, permite que nós tenhamos amparos de espíritos bons que nos acompanham, como o nosso anjo guardião, e amparos de amigos encarnados também, que nos ajudam. Nós esquecemos disso. É o nosso orgulho falando. É o nosso orgulho falando diante das conquistas. É o nosso orgulho falando diante das dores que a gente vive. Então, nós ainda não aprendemos a viver realmente nas leis de Deus. É por isso que nós estamos aqui, neste planeta, que é lindo. Veja, gente, nós estamos em um planeta de provas e expiações. Um planeta em que quase 100% de quem está aqui vivendo é um espírito que traz, ao longo de sua vida, uma rebeldia diante de Deus. Olha aí. E mesmo assim, Deus nos deu um planeta lindo, com uma natureza maravilhosa, que nós, muitas vezes, não sabemos aproveitar. O que está acontecendo agora na região de Sabiaguaba. Me permitem esse à parte. O trecho que está sendo planejado para ser desmatado na Sabiaguaba, oficialmente não está na APA da região. Então, se oficialmente não está na APA da região, podemos desmatar, queimar, matar a fauna e a flora que está ali. Para quê? Para uma especulação imobiliária. Esse é um exemplo atual. Passei o dia hoje pensando nisso, e por isso que acabei falando, que nos mostra como nós ainda estamos atrasados moralmente. É por causa dessa nossa inferioridade moral que nós vivemos em um planeta em que o mal ainda prevalece. Que as dores ainda aparecem como recurso didático para que nós, ao nos depararmos com essa dor, ao nos depararmos com uma situação ruim, ao nos depararmos com o mal, a gente possa perceber que esse caminho não é o melhor e tentar construir um outro caminho, que na verdade é o único caminho que nós temos, que é o caminho do bem. Gente, só existe este caminho. Todos os outros caminhos que nós criamos, que nos afastam de Deus, são caminhos tortos, que cedo ou tarde nós vamos ter que responder à consequência desses nossos atos. Vivemos, portanto, nesse planeta de provas e expiações. E aí,
muitas vezes, se pensa que, por vivermos neste planeta e por sabermos da lei de causa e efeito, como eu falei um pouco antes, e da lei da reencarnação, tudo deve ficar como está. Não, gente. Tudo não deve ficar como está. O objetivo de nossa existência é se melhorar. É tentar chegar à perfeição. Mas tem um outro objetivo na nossa existência, que é concorrer para a obra de Deus, que é ajudar na criação divina. Tem uma parte da história, da narrativa de Jesus Cristo, que eu não sei bem dizer até que ponto ela aconteceu da forma como é narrada, já que a gente sabe que tem uma série de histórias em torno de Jesus Cristo, mas tem uma parte que ela é no mínimo simbólica. Quando Cristo está indo para o Calvário, carregando uma cruz, açoitado, sofrido na carne, ele cai. E na terceira queda, empurram uma pessoa para que ele ajudasse o Cristo. Ajudasse o Cristo a carregar a sua cruz. É simbólico. Porque nós precisamos ajudar o outro a carregar a cruz dele. Quem é esse outro? É o próximo. Quem é esse próximo? É aquele que Jesus nos falou para amar. É qualquer pessoa da humanidade. Se a gente não entende isso, se a gente não começa a viver nisso, desculpa, sou asmática e às vezes pega. Mas se a gente não compreende que nós precisamos cuidar um do outro, como vamos amar? Como vamos aprender verdadeiramente a amar o próximo? E mais, como vamos amar Deus? Não dá para amar Deus sem amar o próximo. E enquanto houver uma pessoa passando fome no mundo, uma pessoa morrendo à míngua, porque não tem um remédio, quando a ciência já descobriu a cura de sua doença. Quando houver uma pessoa que seja sendo discriminada por sua cor, por sua raça, por sua orientação sexual, por sua estética, pela composição do seu corpo, por suas limitações físicas ou psíquicas, enquanto houver uma pessoa que seja sofrendo, nós ainda não teremos aprendido a amar o próximo. Porque quem ama, cuida. Diz lá o cantor, poeta, né? Quando a gente ama, claro que a gente cuida, né? Ele ainda diz mais, diz, fala que me ama, só que é da boca pra fora. Tudo bem que o Peninha e o Caetano cantam essa música pensando em um relacionamento amoroso entre duas pessoas. Mas nós podemos pegar essa frase e trazer para o nosso cotidiano. Que amor é este que nós dizemos sentir por Deus? Que amor é este que nós dizemos sentir pelo próximo? Quando nós nos colocamos indiferentes ao sofrimento alheio. Tem alguma contradição nisso. Aliás, tem uma grande contradição nisso. E olha, gente, que eu estou falando dos indiferentes. Temos outras pessoas que provocam esse sofrimento. Temos outras pessoas que
oprimem o próximo, que discriminam, que praticam violência, uma violência psíquica, uma violência física ou uma violência também na hora do trabalho, quando milhares de pessoas são exploradas todos os dias por sua mão de obra. São exploradas pelo trabalho que deveria ser um momento em que esse ser humano colocasse sua inteligência para funcionar da melhor forma possível e ele pudesse, ao final do seu trabalho, tirar os bons frutos. Então, como diz a Silvia Helena, como eu digo que ama a Deus e desprezo meu irmão? Quem ama, cuida. É isso mesmo, Silvia Helena. Quem ama, cuida. Nós espíritas, ou eu vou falar nós espíritas, embora eu saiba que algumas pessoas que estão por aqui não são exatamente espíritas, mas falando da minha seara, nós espíritas, quando decidimos conhecer o mundo dos espíritos de maneira racional, tirando as superstições, entendendo que é um mundo que faz parte da natureza, que faz parte de nós, nós decidimos fazer isso não por uma curiosidade fútil. Nós decidimos fazer isso para tirar aprendizados que possam nos ajudar, nos orientar em nossa transformação moral para o bem. Através dos relatos dos espíritos, seja os da época de Kardec, seja os de hoje, nas inúmeras mediúnicas que existem, nós aprendemos as causas, as consequências, melhor dizendo, das más escolhas. Sejam escolhas individuais, que atingiram mais especificamente aquela pessoa, sejam escolhas que tenham atingido o coletivo, um grupo, uma família, um país, uma sociedade. Nós observamos que esses espíritos, antes encarnados como nós, sofrem pelo peso em suas consciências. Por observar que a ganância que alimentaram, que o orgulho que alimentaram, que o egoísmo não trouxeram felicidade para eles. Por uma consciência pesada diante das leis de Deus, os espíritos, nós, quando estamos desencarnados, avaliamos e nos arrependemos muitas vezes dos malfeitos. Por isso que nós voltamos, reencarnamos e tentamos fazer melhor. Se há um consolo nisso, a cada existência, nós estamos um pouquinho melhores. Eu não quero nem pensar como era antes, viu, gente? Quando eu olho para mim e vejo a série de problemas, de vícios morais que eu tenho, com as minhas atitudes que estão muito longe do ideal, eu fico pensando, se essa é a minha melhor encarnação, Deus só pode ser muito bom e me amar muito. Aí, quando eu penso isso, hoje, eu penso porque o Espiritismo me ajuda nesse processo. A doutrina espírita, ela se realiza em primeira pessoa. Por que eu digo isso? Porque ela provoca em nós mudanças morais. E a mudança moral, para ela refletir no coletivo, ela tem que acontecer na alma. E cada alma tem, ou seja, cada espírito, tem sua própria individualidade, tem o seu ritmo de aprendizado diferenciado.
Cada um de nós encontra o seu caminho para o seu progresso, para a sua evolução. Então, o Espiritismo é uma ferramenta que nos ajuda e ele se realiza em primeira pessoa. Porque eu não posso, por mais que eu fale aqui 20 horas com vocês, por mais que a Silvia trouxe aqui comentários lindos, né, pra gente, a Iana também, que fala que o grande problema da humanidade é o não pensar no próximo. E ela fala que uma sociedade egoísta que aceita que existam desigualdades entre nós. Enquanto não tivermos empatia, continuaremos com essa sociedade doente. Iana nos diz isso. Então, por mais que a Iana me traga comentários bem interessantes e pertinentes como esse, Silvia também, ou eu fale com vocês o tempo que for, o máximo que nós vamos conseguir é estimular um pensamento, provocar no outro, sensibilizar o outro a uma reflexão. Se ele vai refletir, se essa reflexão vai fazê-lo mudar, é uma escolha dele, é um processo individual. Nós podemos nos ajudar, é claro. A educação não se faz sozinha. A educação se faz de maneira coletiva. E eu não estou falando aqui da relação hierárquica de se ter um professor e o aluno, ou seja, aquele sem luz e o professor que o ilumina. Não, eu não falo desta educação. Eu falo da educação do convívio. Uma educação que tem, sim, um lado de conteúdo, um lado que estimula o intelectual, o intelectualismo nosso, a nossa inteligência, mas uma educação que ultrapassa isso. Uma educação que toca a nossa moral, o nosso bom viver, que nos faz pensar não somente em nós, ou na nossa família, ou nos nossos amigos, ou no nosso país. Eu não me lembro agora qual é o remédio que estão dizendo, Redvit, alguma coisa assim, que é um remédio que dizem que tem efeito na Covid-19. Foi o que os Estados Unidos fez? Comprou todo o estoque do mundo. Gente, não é cuidando só do nosso país que as coisas vão acontecer. O mundo inteiro está interligado, o universo inteiro está interligado. A criação divina é solidária. Em tudo, tudo está encadeado, do pequeno grão de areia que possa existir ao mar infinito, do animal, do vírus que exista ao ser humano. Tudo está encadeado, desde a sua criação. Há uma solidariedade na natureza. Percebam, a planta que se alimenta, que tira seu alimento do solo, cujo adubo desse solo vem da carcaça de um animal que antes comeu esta planta, que foi alimentada também por uma água que caiu do céu, por um gás carbônico que ela volta para a terra, distribui de volta para o ar o oxigênio. Então, você tem toda a criação divina encadeada. A criação de Deus, ela se faz na harmonia. Ela se faz na solidariedade, na fraternidade. É essa fraternidade, é essa solidariedade que nós, que estamos aqui na Terra, recusamos quando nós decidimos alimentar vícios morais. Começamos a desenvolver nossa inteligência e achamos o máximo. E esquecemos quem a nos deu. Esquecemos os auxílios que tivemos do mundo espiritual ou até mesmo do mundo terreno para as nossas descobertas, os nossos aprendizados. E ao esquecer isso, ou se não esquecemos, colocamos em segundo plano, alimentamos aí o nosso orgulho. Alimentamos aí o nosso ego. E passamos a dizer, é meu, é minha conquista, é meu saber, é minha casa, é meu carro, é minha família, é minha geladeira farta.
E aí a gente esquece também outro conselho de Jesus, que pediu para que a gente confiasse na providência divina. E com a desculpa de que temos uma família para alimentar, inúmeras vezes deixamos comida apodrecer na geladeira. Não é? Nos afastamos da solidariedade. Como diz a Iana, vivemos em uma sociedade doente. Vivemos em uma sociedade que criou e cria até hoje abismos entre os indivíduos. Indivíduos esses que foram criados igualmente por Deus. Porque existe uma lei de igualdade na criação. Existe uma lei de igualdade em nossa relação com Deus. Todos, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes. Mas com inteligência capaz de nos tornar perfeitos, porque nós somos perfectíveis. Ou seja, nós temos condições de alcançar a perfeição. Parêntese, essa perfeição nunca será a perfeição de Deus, porque a criatura não se iguala ao seu Criador. Mas nós temos condições de desenvolver a inteligência. E mais, nós temos condições pela nossa consciência de saber o que é bom e o que não é tão bom. O que nos aproxima e o que nos afasta de Deus. Quem nunca ficou incomodado depois que fez algo? Tão incomodado que não quer nem lembrar do que fez para não ficar agoniado. Quem nunca viveu isso, né? Cometeu alguma atitude, falou algo, fez algo que não foi legal e fica com aquilo ali que nem um grilozinho no ouvido. Esse grilozinho no nosso ouvido é a nossa consciência. Os espíritos nos explicaram, lá no Livro dos Espíritos, Kardec registrou, que as leis de Deus, portanto, as leis morais, estão inscritas em nossa consciência. Nós sabemos delas. Elas são que nem germens, que nem sementes em nós, que vão brotar e vão crescer a partir dos nossos esforços. Dos nossos esforços. Porque Deus nos deixou livres para escolhermos o nosso caminhar. E Ele nos deu as ferramentas. Em cada indivíduo, Ele deu a ferramenta. Como eu explico, então, uma pessoa que tem uma deficiência psíquica e outra que não tem, uma que tem problemas de aprendizado e outras que não tem, na lei da reencarnação que eu falei no começo. Esse indivíduo está, neste momento, com essa limitação. Como espírito, ele não tem essa limitação. Em uma outra existência futura, ou até numa passada, ele veio com as suas faculdades mentais normais. Então, quando a gente fala dessa igualdade, a gente está falando do momento da criação e de nós na relação com Deus. Deus trata todos os seus filhos igualmente. Ele nos deu as mesmas leis. Leis que não mudam, porque se as leis de Deus mudarem, Deus deixa de ser perfeito. Se precisar fazer qualquer adequação, elas não eram perfeitas. E um ser perfeito não pode fazer algo imperfeito. Nós temos essa igualdade perante Deus. Se nós lembrássemos disso, talvez nós não fôssemos tão orgulhosos como nós somos. E tão egoísta como nós somos. O Espiritismo nos mostra isso. Ele nos mostra isso com a comprovação da existência do Espírito através das comunicações que Espíritos nos deram. E que foram verificadas. O Espiritismo nos mostra isso em um ensinamento vasto que espíritos superiores nos deram, respondendo a perguntas que Kardec fez. Ele nos mostra isso.
Resta a gente pegar esse conteúdo, refletir e colocar em prática. São 3 momentos na vida do espírita ou do ser humano, porque as leis divinas, elas não estão restritas ao espiritismo. Elas fazem parte para toda a humanidade. Se vocês procurarem a lei de justiça, amor e caridade, que é a lei maior de Deus, que encerra todas as outras leis morais, elas estão presentes em todas as doutrinas, em todas as religiões. Quando a gente diz que os ensinamentos, que a moral de Jesus é a moral para ser seguida, não é o fato dele ser Jesus, uma pessoa que foi depois, cujos os ensinamentos foram utilizados para se construir uma grande religião como a católica ou diversas outras religiões como as dos protestantes. Não. Nós falamos de Jesus, da moral de Jesus, porque a moral de Jesus, até hoje, ela não foi contestada. Até tentaram, mas não conseguiram contestá-la. E o que ela diz serve para qualquer indivíduo. E quando ele estava aqui, ele deixou isso muito claro. Ele não fez para os judeus. Ele não fez para os senhores da lei. Ele andava, inclusive, com pessoas, entre aspas, de má fama, de má vida. Ele conversava com os publicanos, ele ceou na casa de um. Ele conversava com samaritanos, com samaritanas, enfim, com romanos. Jesus deixou claro que o que ele trouxe era para a humanidade toda. Nós, com nossa mania de fecharmos em grupos, em guetos, essa mania é uma expressão do nosso egoísmo. Nós, com essa mania, acabamos o quê? Acabamos por alimentar as diferenças a ponto delas se transformarem em desigualdades sociais. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as desigualdades sociais são uma lei de Deus? Por que Kardec fez essa pergunta? Ele fez essa pergunta para saber o seguinte: olha, se as leis de Deus são imutáveis, portanto, elas não mudam e elas vão existir ao longo da nossa existência, né, para sempre. Se a desigualdade social for uma lei de Deus, significa que ela não vai acabar. Os espíritos, eles não enrolam. Eles são bem diretos e dizem não. As desigualdades sociais, elas não são uma lei de Deus. Elas, portanto, podem acabar. E sabe quando é que elas vão acabar, segundo os espíritos? Quando o orgulho e o egoísmo acabarem. Se as desigualdades sociais vão acabar quando o orgulho e o egoísmo acabarem, significa que o orgulho e o egoísmo são as causas da desigualdade social. É diferente de falar das diferenças sociais. Cada indivíduo vai vivenciar suas provas. Suas provas têm um componente moral, que nós precisamos vivenciá-las em qualquer status social que nós estejamos vivendo naquela existência. Então, o rico tem que trabalhar o seu orgulho, seu egoísmo, sua vaidade, sua ganância, sua hipocrisia. O pobre também precisa trabalhar os mesmos vícios morais e fortalecer as mesmas virtudes, aprender a tê-las. A caridade, a igualdade, a benevolência, a generosidade, a mansuetude, enfim. Independente da tua condição social ou do teu estado físico, biológico, psíquico, tu vens com esse compromisso de melhorar isso.
se eu venho com esse compromisso, não posso me dar o luxo de desperdiçar uma existência me mantendo indiferente diante da dor do outro. Tá certo que muitos de nós não têm condições de alcançar um grande número de pessoas. Tá certo que nós nascemos ou nós somos criados em determinadas famílias para que naquele grupo familiar, portanto, naquele grupo de espíritos, nós possamos exercitar de uma maneira mais a miúde, de uma maneira mais cotidiana, esse amor que a gente precisa construir, que a gente precisa aprender a sentir, esse amor pelo próximo. Tudo bem que a família é o nosso primeiro grande desafio quando nós encarnamos. Mas nós não somos uma ilha, e nem nossa família é uma ilha. Existe uma lei de sociedade que coloca todos nós convivendo. Olha aí o que o coronavírus nos mostrou. Olha o que o coronavírus nos mostrou, minha gente. Um vírus invisível que de repente apareceu na China e chegou no interior do Ceará. Chegou nos Estados Unidos, na Patagônia, na Áustria, na Austrália, na França, na África inteira, Moçambique, em Angola, Cabo Verde, graças a Deus, a África, tão sofrida com tantas pandemias, epidemias, melhor dizendo, parece que, ou pelo menos, eu espero que os meios de comunicação não estejam nos enganando tanto, parece que o vírus não se alastrou da mesma intensidade que aconteceu em outros países. Não sei se isso é verdade. A gente vive tão cercado de disputas. Por que é caro, gente, tratar uma pessoa com Covid quando ela fica necessitando de um aparelho para respirar? Porque a saúde virou mercadoria. Porque há pessoas que lucram com a mercadoria saúde. Quando deveríamos todos nós preservar a vida humana, alguns de nós só preservam a vida que lhe paga em dinheiro. Por que essa gana para sair, para fazer a economia girar, colocando em risco várias pessoas? Porque alguém quer lucrar nas custas da vida, na dor, no sofrimento do próximo. Aquele próximo que Jesus te aconselhou a amar. Sabe? Quando o Wilton me convidou para fazer essa live, eu disse assim, qual o tema? E ele diz, escolhe. Eu digo, eu não sei. E aí ele trouxe essa proposta. O Espiritismo e as questões sociais. Quem é do movimento espírita, ou quem acompanha o espiritismo dos cotidianos de centros espíritas, deve ter visto aí várias polêmicas, de 2018 para cá principalmente, sobre se espírita deve ou não participar da política, ser ou não ser cidadão, e uma série de perguntas, assim, questionamentos e outras vezes imposição de uma conduta. É contraditório quando você pensa que a doutrina espírita se ampara na autonomia e no livre-arbítrio. Ela te coloca uma posição, ela te propõe uma forma de olhar a vida. Ela te propõe que você mude para que você alcance Deus. Ela não te impõe. O Espiritismo, quem lê as obras de Kardec, e eu só vou falar dele mesmo, vai ver que é muito claro isso. Cada indivíduo vai a seu tempo, ao seu turno, encontrando o caminho do seu desenvolvimento. E a doutrina espírita está lá para auxiliar. Que nós, espíritas,
ou simpatizantes do Espiritismo, estejamos em todos os lugares, na política, no trabalho doméstico, em casa, na rua, em todos os lugares. Por quê? Porque se pressupõe que o espírita vai tentar ser melhor moralmente. Vai tentar colocar em prática o conselho do Cristo de amar o próximo. Não tem como, gente, eu pensar em melhorar moralmente, em mudar a minha alma, em resolver as minhas picuinhas, as minhas mesquinharias, em combater esse orgulho que eu tenho, essa vaidade absurda, esse egoísmo, fechada em mim. Eu preciso do outro, do próximo, para poder exercitar, inclusive, essas reflexões que eu trago, esse desejo e essa vontade de mudar. Então eu não posso me centrar como espírita apenas em mim, ou no centro espírita do qual eu faço parte, ou na minha família. Eu preciso abrir e tentar compreender e depois sentir, porque não adianta só compreender, é preciso tocar a alma. Eu preciso sentir que o outro, que o próximo, é qualquer ser humano. Precisa doer em mim a fome. Aquele que dorme no relento. Precisa doer em mim. Porque se não dói em mim, não tem essa empatia que a Ana falou. E sem essa empatia, não tem o esforço de tentar mudar. De tentar tirar esse outro do sofrimento. Alguns podem correr apressados e dizer, nós fazemos alguma coisa, nós ajudamos a comunidade da gente, nós fazemos a caridade para essas pessoas. Gente, que bom, porque quem tem fome tem pressa. Quem está com a barriga vazia precisa ter a barriga alimentada. Mas quem está com a alma vazia e dolorida também precisa ser acolhida. Que bom que você começou ali. Mas essa caridade pontual, ela não se sustenta para toda a sociedade. Nós precisamos construir uma sociedade diferente. Tudo bem, os espíritos nos disseram que essa sociedade diferente, em que a lei de justiça, amor e caridade estiver plenamente em ação, só virá quando o egoísmo e o orgulho humano na Terra, né, estou falando de Terra, estiverem sido dizimados. Tudo bem, que a gente ainda precisa caminhar muito para acabar com esse orgulho e com esse egoísmo. Mas nós precisamos ensaiar essa mudança. Nós precisamos construir momentos, situações de vida, seja num ambiente menor de uma comunidade, seja numa cidade, num estado, num país ou no planeta inteiro, nós precisamos construir condições de viver coletivamente melhor. Porque por mais que eu saiba que nós é que somos a inteligência, né, que movimenta a Terra, porque os seres humanos são seres inteligentes que Deus fez, essa inteligência, para ser desenvolvida na existência, ela precisa estar no diálogo com o meio em que ela vive. Então, como posso eu exigir de um jovem que nasce no meio de uma favela violenta, sem a mínima condição de estrutura emocional, psicológica e até mesmo condições materiais de ter o que comer, de se nutrir, como eu posso exigir desse jovem que ele não se revolte,
que ele não entre no mundo do crime, que ele não assalte, que ele não faça isso. Pior, como eu posso olhar para esse jovem e dizer que bandido bom é bandido morto? Alguém pode correr e dizer que esse jovem pode escolher outros caminhos, é verdade. Ele pode. Muitos escolhem. Muitos pobres escolhem trabalhar dia a dia para ter o seu sustento e ter uma vida digna. Mas quem sou eu para julgar esse que escolheu errado? Quantas escolhas erradas eu também fiz. Nessa existência até agora eu não matei ninguém. Mas quem me garante que em outras eu não matei? Não roubei. E mesmo que eu não tenha feito nada disso, o exemplo que a gente diz seguir é de Jesus. Um exemplo de integridade, de pureza, de amor. Que mesmo quando estava todo maltratado em uma cruz, ainda encontrou fôlego para pedir para Deus perdoar. Ele não disse, eu perdoo vocês. Ele pediu, Deus pediu para o Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico sobre a caridade para com os criminosos, que está no capítulo de amar o próximo como a si mesmo, está muito claro lá. Nós temos que acolher este que erra e ajudá-lo a se arrepender do erro e a procurar um outro caminho. Se nós temos que fazer isso, como explicar penitenciárias que são verdadeiros depósitos de seres humanos? Como explicar chacinas, batidas policiais nas casas de pessoas com a justificativa de combater o crime? Como podemos justificar um policial apertar o pescoço de uma pessoa até ela morrer, como aconteceu com aquele homem nos Estados Unidos, como acontece todos os dias no Brasil e ninguém faz nada? O Espiritismo se realiza em primeira pessoa, sim, porque a transformação é na alma de cada um. Mas ele dialoga com a sociedade, com o nosso cotidiano. Porque se ele não dialogar, ele é letra morta. Agora, o Espiritismo, arbítrio, portanto, livre pensar. E é assim que eu termino a nossa conversa hoje. Qual a sua escolha? O que já despertou em você? Responda para você mesmo. Não diga para ninguém. A resposta muda para você mesmo. É a resposta mais sincera que a gente pode dar. Sabe por quê? Porque quando a gente fala para outra pessoa, já entra aí a vaidade. Mesmo quando a gente não quer. É difícil esse negócio. Então responda. O que o Espiritismo mudou em você? Ou vem mudando? O que você vem fazendo para quebrar em você a indiferença moral? Nem que seja uma coisa só. Pequena. Por menor que seja, por mais insignificante que te pareça. Se agarre nessa mudança moral. É essa mudança que nos dá a esperança de um dia a Terra deixar de ser um planeta de provas e expiações e virar um mundo feliz. Até lá, o que você vai fazer com a sua vida, com as suas existências e com esse planeta?
Obrigada, gente. Wilton, tu tá por aí? Ufa! Olha, valeu a Obrigada, pena Wilton. esperar. A gente foi às lágrimas aqui, se encontrando nas verdades que você jogou aí na nossa cara, a necessidade que a gente tem de se conhecer para poder vencer a si próprio, né? Os monstros que nós carregamos do nosso passado conosco e que se manifestam agora nesses arquétipos de personalidade que a gente vê com muita tristeza, grandes amigos de jornada dentro da doutrina espírita, quando você nos falou aquela frase, que me perdoe o termo, bem forte, fascista, de bandido bom é bandido morto. Eu me lembrei aqui de um nobre amigo, grande amigo, que fez aqui uma palestra belíssima aqui na casa de João, e quando eu adentrei, logo após a palestra dele, na sua página do Facebook, para deixar ali o meu agradecimento de público, eu vi que o cara acabara de postar justamente esta frase na página do Facebook dele. Isso para mim foi uma decepção assim tão grande, porque eu não consigo diferenciar, eu não consigo tirar da pessoa, do cristão, do ser político, do espírita, do homem, do cidadão. Eu não consigo tirar isso tudo que você disse. Eu não vejo diferença entre a pessoa que está ali numa situação boa e a pessoa que está numa situação ruim. Eu não vejo diferença de pele, de credo, de cor, de orientação. Para mim é tudo igual, a mesma coisa. E eu fico muito feliz em ouvir isso de você. Wilton, assim, são duas coisas que eu queria falar. Uma em relação a essa sua fala, né? Realmente a gente se surpreende com algumas pessoas, principalmente quando a gente espera delas determinadas atitudes. Isso é super comum, isso é muito natural em tudo, não só nas relações com a política, né? Mas eu penso que nós devemos ir além, nós devemos aprender a combater as ideias e não as pessoas. Eu fico brincando que o Espiritismo está me transformando em Clicinha Paz e Amor, sabe? Porque hoje eu me pego rezando por algumas pessoas que em outras épocas dificilmente eu diria pelo menos uma palavra boa, né? Então essa mudança que acontece em mim, ela me faz bem. Ela é bem, ela não é plena ainda, né? Eu ainda tenho muita raiva às vezes, enfim. Mas o combate às ideias fascistas é mais interessante. Por quê? Porque essas ideias que precisam ser minadas, porque hoje está numa pessoa A, mas amanhã vai estar tá na B, na C e na D. Se a gente não modificar essa ideia, ela volta, né? Tanto que voltou, né? E aí, outra coisa, acho que uma pessoa chamada Fran perguntou assim: não vejo nenhum problema de uma pessoa ser espírita e trabalhar na política. E realmente não tem, né? Eu penso assim, até a gente estava conversando, né, Wilton, assim, eu até gostaria mesmo que tivéssemos espíritas cristãos, né? O verdadeiro espírita, como usando a nomenclatura de Kardec, que é aquele que tenta se mudar, tenta melhorar moralmente, na política. Porque aí ele vai tentar fazer algo bom, né? Algo diferente. E a gente tem uma série de espíritas ao longo da história, pelo menos no movimento brasileiro, que foram deputados, foram políticos dentro da concepção restrita de política, né, de eleição, porque política é a vida em sociedade, todos nós, de algum modo, somos políticos, então não há problema, né, não há problema. O que não dá para a gente fazer também é querer transformar o espiritismo numa bandeira política, né, aí nós estaríamos desviando a proposta, porque o espiritismo é para toda a humanidade, do Haddad ao Bolsonaro, né? Verdade, é Se for verdade. pegar assim, né? E é isso, assim, que eu acho que quando você fala assim, não dá para separar, e não dá para separar mesmo o homem do político, do empresário, do professor, enfim, do médico, da médica, não dá para separar. Nós somos um ser único, né? Essas separações feitas fragmentam o ser humano de um jeito que ele fica até perdido, né? Então não tem como. Eu preciso que o meu discurso afine com a minha prática. Esse é o grande desejo
né? Esse é o grande desejo, conseguir fazer com que o nosso discurso afine com as nossas práticas, né? Agora, essa coisa de se decepcionar, por isso que eu gosto muito de Santo Agostinho, que ele diz assim, olha, vá amar Deus em primeiro lugar, porque esse é constante, é perene e não sai nunca e nunca vai te decepcionar. Todos os outros, principalmente seres humanos imperfeitos como nós, cedo ou tarde decepcionar alguém, né? Pena Muito que às verdade. vezes essas decepções têm consequências coletivas sérias. Esse é que é o problema também. Minha querida, antes de a gente concluir, já lhe agradecendo de coração por tudo que você falou, a gente sente na pele o posicionamento de alguns, vou chamar de colegas, de confrades de doutrina espírita, de movimento espírita, a política que eles exercem, a política da omissão. A política da omissão é, sem dúvida, a pior de todas, porque é a política do covarde. É a política daquele que não tem coragem de arregaçar as mangas e ir para dentro da comunidade para tentar fazer uma mudança. Não é soprar na ferida, é fazer a mudança na comunidade, transformar aquela comunidade num local melhor de vida, com a condição de vida melhor para aquelas pessoas. A política covarde da omissão, que infelizmente foi imposta de uma certa forma para nós espíritas. Infelizmente, há alguns que romperam essa política da omissão, foram para o lado errado. Na nossa concepção, lógico, né? Foram para um pensamento anticristão, né? Vamos dizer assim, né? Só para não entrar muito no nome das pessoas. Então a gente fica muito. Pode terminar. Então a gente fica muito triste, por um lado, e por outro, quanto mais pancada mandarem para mim por conta dessa minha decisão de trabalhar em prol do bem maior, o maior número possível de pessoas, não é, nós distribuímos e fazemos algumas caridades aqui. Mas eu acredito que essas caridades são bálsamos, né? Soprar na ferida. Eu não quero passar toda a minha vida levando cesta básica para algumas famílias. Eu quero chegar um momento na minha vida e levar aquela cesta básica e a pessoa dizer assim, meu filho, vai dar para outro. Vai dar para outro porque nós não precisamos mais. Wilton, eu trabalhei uma época como assessora de comunicação na assistência social de Fortaleza. E não foi só uma vez que a gente teve famílias que abriram mão do Bolsa Família, porque voltaram a trabalhar, começaram a ter uma condição melhor de viver, né? Nesse período agora da pandemia, a gente viu pelo menos um senhor que começou a receber um monte de ajuda, que ele era o tio que vendia bombom em frente a uma escola. E ele fez um vídeo agradecendo e ele disse, tá bom, não precisa me mandar mais nada não, já deu. Então a gente tem uma série de exemplos, né, de pessoas que querem só ter uma oportunidade, né? E assim, eu penso que a sorte que nós temos de sermos espíritas é que o espiritismo não tem uma hierarquia sacerdotal. Nós não temos um líder que, como, por exemplo, a Igreja Católica tem, os padres, o Papa, né, como os evangélicos têm os pastores, os bispos, né, nós não temos isso, né? Segue outro quem quer. A doutrina é muito clara, a gente só tem um único mestre, só tem um único para seguir, e ele se chama Jesus, né? Só esse. Então, assim, existe uma estrutura que acaba carregando a gente nesse bolo, né? E acaba se omitindo da política e tudo mais, existe. Mas existe também a nossa responsabilidade, né? Cada um,
né? Se a gente, eu, você e outros tantos, conseguimos pensar alternativas de viver diferente, todo mundo pode, né? Mas vamos ver, olha, aquela pessoa está dizendo assim, meu irmão precisa do quarto, eu preciso fechar. Ele me cedeu o quarto aqui para eu fazer a live, que é o lugar melhor na casa, por conta da Minha irmã, internet. faça o seguinte, nos brinde com a prece de encerramento. Muito obrigada, viu, Hilton, por esse convite. Eu estou Nós que muito agradecemos. agradecida. Nós que agradecemos. Espero vê-la aqui pessoalmente em Eu breve, quando também. passar esse susto grande, passar esse chamado, né? Que a gente escutar esse chamado que está sendo feito à humanidade aí. Tá bom? Tá Muito bom, obrigado. então. Obrigada também. Bem, gente, eu vou fechar os olhos, assim eu me sinto melhor. Fiquem à vontade também de fechar os olhos de vocês. Jesus, Mestre amado, te agradeço por este momento em que podemos lembrar os teus ensinamentos. Irmão querido, Espírito mais perfeito que a terra já conheceu. Somos gratos por teu amor incondicional. Mas, Jesus, nós somos ainda muito fracos. Tu bem sabes. Então eu te peço, inspira-nos, ajuda-nos a te seguir, para que a gente consiga um dia também viver harmoniosamente com as leis de Deus. Deus, Pai amado, Senhor da vida, graças eu te rendo, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, vivendo essa existência. Permite que os nossos anjos guardiães, Senhor, nos ajudem. Nos ajudem a aproveitar todos os dias dessa vida na carne, para que a gente saia daqui melhores e mais próximos de Ti. Assim seja. Assim seja. Gostaria de terminar essa nossa conversa dizendo que fica gravada aí, fica na página do Facebook da Casa João Irmão Francisco, depois vai ser transportada para o YouTube, né, para ficar eternizado nas nuvens e eternizado nos nossos corações, né? Muito Aqui já obrigado. está. Valeu. Muito bom a gente ter, apesar dos dissabores, ter os sabores bons, que é essas amizades que a gente vai fazendo com pessoas do bem. Quando eu adentrei no coletivo Girassóis, a minha primeira frase foi lá: ufa, pensei que eu estava sozinho no mundo. 2. Foi um alívio muito grande, extremamente grande, porque é complicado, muito complicado. Aí a gente conversa pessoalmente, Tá né? ótimo. Encerrando Beijão. aqui, a gente diz assim para todo mundo, ó. Kardec diz, não basta não ser mal, tem que ser bom. Ser omisso é fazer o mal. É Amiga, isso mesmo. obrigado. Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Foi Um abraço. espetacular. Um abraço, boa noite a todos. Amanhã tem mais. Até Beijo. mais. Beijinho. Tchau, tchau.